a depender do horário que vocês forem assistir essa videoaula. Então, vamos dar continuidade que a gente estava vendo sobre o reino das plantas, o reino plantae. A gente viu logo no iniciozinho dessa sequência as briófitas e as pteridófitas, que são as plantas mais simples, as menos evoluídas, e vimos também as gimnospermas, que foi o último conteúdo, né, que nós vimos, que já são plantas mais evoluídas, mas que ainda não apresentam flores. Pelo menos não apresentam flores de verdade, né, ao menos. Então, de forma geral, agora a gente vai ver o que são as angiospermas. A característica principal das angiospermas é a presença de flores e de frutos também, tanto flores como frutos. Ok? São as duas características que fazem desse grupo de plantas o mais evoluído de todos. Ok? Então, as angiospermas são vasculares, até aí não tem nenhuma novidade, porque a partir das pteridófitas todas são vascularizadas. Com sementes também não é novidade, porque as gimnospermas também já apresentavam as sementes. Qual é a novidade, gente, das angiospermas em relação às gimnospermas, por exemplo? É a presença das flores e dos frutos. Ok? Flores e frutos. E o que seriam os frutos? Os frutos nada mais são do que o ovário da planta, só que o ovário desenvolvido. O ovário desenvolvido e fecundado. Certo? Então, aqueles frutos ou aquelas frutas suculentas que a gente consome no lanche, na merenda, ali é o ovário da planta. Ok? Que, gente, não vamos confundir com o ovário humano, claro que não, né? Embora a função seja semelhante, mas a parte fisiológica e morfológica tem algumas diferenças, ok? Além dos frutos, a gente também tem as flores. As flores são órgãos reprodutores das plantas. É uma novidade evolutiva que faz com que ela seja muito mais evoluída. Estou sendo até um pouco redundante, mas para ficar mais claro. De todos os grupos, a presença das flores faz com que as angiospermas sejam mais evoluídas, o grupo mais evoluído de todos. Tanto as flores como os frutos tornam as angiospermas o grupo mais evoluído. Ok? Já que até gimnospermas a gente não tinha essas estruturas. Vamos lá. Flor, já comentamos, são os órgãos reprodutores das angiospermas, ok? E aí a gente tem as estruturas masculinas da flor e a estrutura feminina. Quem é que vai formar a estrutura masculina? É o androceu. Esse nomezinho aqui, ó, androceu. O androceu é formado por vários estames. O androceu é formado por vários estames e é a estrutura masculina da planta. Cada estame vai ter um filete, vai ter o filete e a antera. A gente vai ver isso já já na imagem que a gente vai visualizar, a próxima imagem. Sendo que, gente, na antera ocorre a produção de grão de pólen. Aí a gente lembra dos agentes polinizadores, né? Os insetos, os morcegos, as aves, os famosos agentes polinizadores. Aí entre os insetos a gente tem as abelhas, as borboletas, que são agentes que polinizam as angiospermas, levam o grão de pólen de uma angiosperma para outra, da masculina para a feminina. Beleza? Então vamos lá. O feminino é o gineceu, o androceu é o masculino, o gineceu é o feminino. E o que é que vai formar o gineceu, Adalberto? O ovário, o estilete e o estigma, ok? Estigma, estilete e ovário. E lembrando que o ovário, em muitas angiospermas, vai ser o fruto, fecundado já, ok? E dentro do ovário vão estar os óvulos. Esses óvulos nada mais são do que as sementes. Nada mais é do que as sementes. Dentro da semente vai estar o embrião. Beleza? Vamos para frente. Aqui nós temos uma imagem que mostra as estruturas que a gente comentou agora, da flor. A estrutura masculina, que é o estame, formado pela antera e pelo filete, são várias anteras. E a estrutura feminina, formada pelo estigma, estilete e ovário, que é o gineceu.
né? O famoso gineceu que a gente comentou ainda agora. Lembrando que o ovário é o que vai, em muitos casos de angiospermas, em muitos tipos, em uma boa parte, aliás, na maioria, vai formar o fruto. O fruto é o ovário desenvolvido e fecundado. E o óvulo a semente. Tranquilo? Então vamos para frente aqui. Próximo slide. Vamos ver aqui. O fruto. O que seria então o fruto? Como a gente comentou ainda agora, o fruto é o ovário desenvolvido e fecundado. Fruto é o ovário desenvolvido e fecundado. Ok? Então, aquela parte carnosa, suculenta que a gente consome de muitas plantas, o que a gente chama de fruto ou de fruta, é o ovário da planta, certo? Com um detalhe, tem um pequeno detalhe aí. Existem frutos que essa parte carnosa que a gente consome não é o fruto de verdade, é o fruto falso. É o chamado pseudofruto. Então quer dizer que a gente não pode consumir ela, Adalberto? Não, claro que pode. Não quer dizer que ela é venenosa, não é por isso não. É apenas uma classificação, porque a parte que a gente consome não é o fruto de verdade. O caju é um exemplo. A parte carnosa do caju não é o fruto. O fruto do caju é a castanha. A gente vai falar já já sobre isso. É o próximo slide, por sinal. Aí nós temos os tipos de fruto, a baga e a drupa. A baga é formada por várias sementes. A gente está vendo aí o mamão, né? Além do mamão, todos os frutos e frutas que tiverem várias sementes vão ser baga. Drupa, uma semente apenas. Na imagem aí a gente tem o abacate, mas a gente podia colocar a manga também aí. Todos os frutos e frutas que têm apenas uma semente são drupa. A pitomba, ok? Todos que vierem na mente vão ser drupa. Várias sementes, baga. Beleza? Vamos lá. Os pseudofrutos que eu comentei ainda agora são os falsos frutos. A parte carnosa, a polpa, aquela parte suculenta, não é o fruto de verdade. Não quer dizer que você não pode consumir aquela parte. Apenas que ali não é um fruto. É um pseudofruto. Qual é o critério para que seja fruto? Que seja o ovário, não é? Que a gente viu ainda agora. Só que essa parte não é o ovário. Essa parte pode ser o pedúnculo, pode ser o receptáculo floral, mas não é o ovário. Por isso é o pseudofruto. Aí a gente tem alguns exemplos aqui. O caju, que é a castanha, que é o fruto verdadeiro. A parte carnosa do caju é o pseudofruto, que é o pedúnculo. A maçã, aquela parte do meio da maçã onde fica a semente, ali onde fica o fruto, é o fruto verdadeiro. A parte externa, carnosa, suculenta da maçã, que a gente costuma consumir, é o receptáculo floral, ok? A fruta está aqui no meio, ó. E é o que a gente costuma jogar fora, né? Alguns até consomem, mas a maioria joga fora. E o morango e o abacaxi também são pseudofrutos. Tem outros, é porque a gente não vai ver todos os exemplos. O importante é entender que existem os pseudofrutos. Beleza? Vamos lá. Classificação das angiospermas. Existem dois grandes grupos. As gimnospermas, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Mono, um. Dico ou eudicotiledôneas, vários. A gente vai ver o que é isso. Vamos lá. Monocotiledôneas, vai ter um cotiledônio, por isso que eu falei agora, um. O que é cotiledônio? É a banda, vamos dizer assim, no popular. É como se você pudesse dividir em bandas. No caso da monocotiledônia, entre aspas, viu, gente? Não é o pé da letra isso não, é só para facilitar. A monocotiledônia só tem um cotiledônio, uma estrutura de reserva nutritiva, ok? Eudicotiledônia, 2. Venação foliar, geralmente paralela, folhas paraleníveas, como a gente chama. Nervuras, melhor dizendo, paraleníveas. Uma do lado da outra. Lembre do capim, da cana-de-açúcar. As folhas não são assim? Capim, cana-de-açúcar, milho, o pé de milho. As folhas não parece uma espada, toda estreitazinha e cheia de listinhas. Então, nervura paralela, paralenível. Capim, cana-de-açúcar, milho.
o próprio trigo. E a Zeudicotiledônia geralmente reticulada. Como assim? Raiz, folhas ramificadas, cheia de ramozinhos, ok? Caule, vasos condutores dispersos, desorganizados, na monocotiledônia, são dispersos, desorganizados. Nas dicotiledôneas, são organizados em anéis. Raízes, fasciculada, também chamada de cabeleira, raízes cabeleira. Quando a gente vai arrancar o capim, não parece uma mecha de cabelo? Então, por isso que se chama tanto de fasciculada como de cabeleira também. Pivotante ou axial, são aquelas árvores grandes, plantas que a raiz é mais firme, que você não consegue arrancar com facilidade. A mangabeira, a mangueira, enfim. As de grande porte, aquelas árvores de grande porte. Grão de pólen, essa característica, para esse momento, nem importa tanto, mas vamos só dar uma olhada. Com uma única abertura, porque os grãos de pólen podem ter aberturas, tem aberturas, aliás. No caso das monos, só tem uma. No caso das eudicotiledôneas, tem 3. As eudicotiledôneas, gente, antigamente eram chamadas de dicotiledôneas. Aí a nomenclatura mudou, ok? Agora são eudicotiledôneas. Vamos lá. Flores. Geralmente nas monocotiledôneas, as pétalas, vamos dizer assim, e outras estruturas florais se apresentam em 3. Ou múltiplos de 3. 3 pétalas, 6 pétalas, 9 pétalas e assim vai. Nas mono, nas dico, ou 4 ou 5, ou múltiplos de 4 e 5. 4, 8, 12, 16, 20, por aí vai. 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai, ok? E o crescimento secundário é raro nas monocotiledôneas, crescimento do caule, sobretudo, e nas eudicotiledôneas é comumente presente. Por isso que as dicotiledôneas se desenvolvem mais, né? Inclusive. Vamos lá. Tipos de caule. Bem resumidamente, falou em tipos de caule, o tronco. Os troncos das grandes árvores que a gente conhece. Mangueira, abacateiro, laranjeira e por aí vai. Essas grandes árvores. Estipe, o coqueiro. Aqui, ó. Essa imagem aqui está até melhor. O coqueiro. As folhas ficam lá no ápice, na parte mais alta. É uma estipe. O coqueiro, a palmeira, são exemplos. Como? Lembre da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Bambu também. Tem aqueles tracinhos, né? Você pega o bambu, a cana-de-açúcar, tem aqueles tracinhos. Ali são os nós e entre nós. Nós e entre nós. Ok? Tubérculo. Lembre da batatinha. A famosa batatinha. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Né? Tem até aquele poema. O bulbo. Aqui está como bobo, mas é bulbo. É a cebola. Só lembrar da cebola. Olha ela aqui, ó, do lado. Até a imagem já lembra, né? E o rizoma, que isso aqui a gente tem que chamar a atenção para isso. Aqui é a bananeira, que é um exemplo de rizoma. A bananeira e o gengibre. Mas vamos ficar com a bananeira. A bananeira, o caule dela é subterrâneo. Se você for arrancar a bananeira, não adianta você passar a foice na parte de cima. Você tem que tirar, você tem que cavar e arrancar o caule por baixo, porque o caule é subterrâneo. Se você arrancar a parte de cima, você está arrancando as bainhas das folhas, ok? E aqui outros exemplos, o haste, só lembrar do feijão, a batata, a gente já comentou, então vamos lá. Raízes, vamos ver só algumas aqui, as mais conhecidas. Tabulares, das grandes árvores, a gente conhece muito bem, né? Desenvolve bem a mangueira mesmo, né? Raízes suporte, que são plantas próprias de mangue. Raízes respiratórias, plantas próprias de mangue também. As respiratórias, a raiz sai do solo para captar oxigênio no ar, porque o solo do mangue é pobre em oxigênio, ok? Vamos lá. Outros exemplos aqui, tuberosas, a mandioca, a batata doce, também são importantíssimas, inclusive para a alimentação, né? Sugadoras, o cipó-chumbo, que é uma raiz parasita, e assim vai. Importância das raízes. Alimentação, já citamos algumas. Matéria-prima nas indústrias para vários tipos de produtos. Fabricação de remédios, chás e tantos outros produtos aí, medicinais. Combate à erosão, as raízes das plantas
que ficam, as matas ciliares, aquelas matas que ficam à beira do rio. É por isso que não é bom você desmatar, tirar aquelas matas que ficam na beira do rio. É prejuízo, acaba causando erosão, a terra desce para o rio. É mais ou menos o que aconteceu também com o Rio São Francisco, né? Foi um dos fatores que provocou que a gente verá aqueles montes de areia no Rio São Francisco. E também a fertilização do solo. Fisiologia vegetal. O que seria fisiologia vegetal? Isso aí a gente vai ver mais na próxima aula. Eu coloquei só para a gente introduzir hormônios vegetais aqui, bem rapidão. Fisiologia vegetal trata de fotossíntese, que aí a gente vai discutir na próxima aula com mais calma, ok? Hormônios vegetais, isso aqui é que é importante. Vamos lá. Vamos tentar explicar aqui bem resumido. Esses são os principais hormônios. A auxina. Falou em auxina, crescimento vegetal. Só lembrar disso. Beleza? Crescimento vegetal. Auxina, crescimento. Tanto no caule como na raiz. Mas sobretudo no caule. Ok? Citocinina. Divisão celular e desenvolvimento das gemas. Atua nos dois. Ok? Sobretudo está presente nas raízes. Etileno. O etileno, a principal função dele é amadurecer o fruto. Se você coloca um fruto que está mais maduro perto de um que ainda não está tão maduro, aquele fruto maduro vai incentivar, entre aspas, o fruto que não está maduro ainda a amadurecer. Beleza? Giberelina provoca a germinação das sementes e amadurecimento dos frutos. Ok? Junto com a etileno, apesar que o etileno é a principal função do etileno é amadurecimento, da giberelina não. Ok? O ácido abscísico inibe o crescimento, vai inibir o crescimento da planta, ok? E também induz ao fechamento dos estômatos. Os estômatos, se vocês lembrarem, que a gente viu no primeiro ano, são estruturas por onde a planta faz as trocas gasosas, que ficam sobretudo nas folhas, os estômatos. Vamos lá. Movimentos vegetais. Nós temos o tropismo, sobretudo tropismo e tactismo. A gente vai ficar mais com o tropismo, ok? Fototropismo, que é o que a gente vai ver aqui agora. No caso do fototropismo, a planta vai nascer para onde está vindo a fonte de luz. Como a gente está vendo aqui. Se a luz vier de cima, a auxina que é produzida vai ser orientada pela luz. Então ela vai crescer para cima. Se vier para o lado, a planta vai crescer para o lado. Se a luz vier do lado, a auxina vai orientar o crescimento para o lado. Ok? E agora, para vocês treinarem um pouquinho sobre esses conteúdos, as atividades do módulo, não do módulo do caderno mais, mas do módulo de conteúdos ainda. Capítulo 16, essas atividades aqui, capítulo 16 e 17. Vocês tentam fazer direitinho, e no plantão de dúvidas, quem tiver dúvidas a gente debate. Beleza? Então, por hoje a gente fica por aqui. No plantão de dúvidas, qualquer coisa, a gente tira as dúvidas, debate sobre esse assunto, tira algumas dúvidas. E um abraço, até o plantão de dúvidas, se cuidem, um cheiro, até lá.